Ora, o mundo gira, não é mesmo? Quantas duplas já não passam por aqui de sociologia? Hoje é uma dupla diferente da semana passada e da semana retrasada. Hoje sou eu e a queridíssima, a única professora Jennifer Souza. Tudo bem? Tudo bem, Thiago. É um prazer imenso, né, ter o Thiago compondo nosso trio de sociologia, que amplifica as vozes de todos os professores da rede, dos nossos estudantes. Então é um prazer imenso compartilhar essa aula sobre um tema tão importante, não é, Thiago? Para os nossos estudantes, para a construção de uma reflexão crítica. Bom, é o tema que eu mais gosto, né? É o que eu mais estudei, então eu sou suspeito para falar. Por causa disso, nós teremos aqui uma experiência única, né? Que é justamente essa noção, né, sobre existe consumo de massa? Essa reflexão que nós vamos fazer aqui juntos, né? Nós vamos ver aí qual é a habilidade dessa aula, que é estabelecer uma reflexão crítica sobre a apropriação de elementos para o consumo de massa na produção da identidade juvenil. E aí, né, Thiago, nós já entramos refletindo sobre uma questão básica, que é a seguinte: o que é crítica? Né? O que é crítica, Thiago? Eu gosto da definição que discute a crítica como colocar algo em suspensão. Você também já escutou, não é? Então, estimular os nossos estudantes a pensar que criticar algo é colocar este algo. E vamos discutir sobre consumo de massa, sobre produção de massa, sobre indústria cultural. Você destacar esse conteúdo, né, suspender para analisar de uma maneira mais profunda, mais histórica, né, que admita os princípios, né, esses princípios históricos e científicos. Né? Pois é, né? Então, uma tradição filosófica, sociológica muito importante da indústria cultural, né, da cultura de massas, é justamente a da teoria crítica. Então, falar de crítica é muito importante porque a crítica ela instaura, né, uma crise, ela desloca esses elementos dos lugares que elas costumam estar para a gente poder, a partir dessas rupturas, desses ruídos que são instaurados, ter uma outra consciência possível. Então, nós temos a sociologia, né, como um dos componentes das ciências humanas que convida os nossos estudantes a fazer essa crítica, a se deslocar, a estranhar, a desnaturalizar aquilo que é apresentado dentro da cultura como natural. Mas nós temos uma máxima que nada na sociedade é natural. Né? Tudo é uma construção histórica, é uma construção social, é uma construção geográfica. Né? Então, nós precisamos analisar, né, esses elementos que estão presentes na nossa cultura dentro do espaço da nossa existência. Né? Nós estamos falando sobre juventude e identidade. Né? Essa juventude de hoje, ela está inserida em um contexto, e esse contexto ele é produto de uma história. Né? Então, se hoje nós temos as redes sociais, por exemplo, né, como um elemento fundamental na comunicação dos jovens, se hoje nós estamos dentro de uma aula no Centro de Mídias, né, que é essa grande plataforma de educação remota, que permite que mesmo em um sistema de pandemia, de uma crise sanitária, a educação possa chegar na casa dos nossos estudantes, nas telas, né, e que permita com que a gente reflita sobre a sociologia hoje. Então, o desenvolvimento da tecnologia, né, dessa tecnologia da internet, dos computadores, dos celulares, permite a construção de mecanismos de comunicação, né, que possibilita uma comunicação comum. E essa comunicação permite com que a gente discuta cultura de massa hoje. E essa dimensão, né, do desenvolvimento tecnológico, da comunicação, né, da internet, tem tudo a ver com cultura de massa, não é, Thiago? Sim, porque nós estamos falando de cultura, né, um assunto que é muito caro, principalmente, sei lá, para filosofia, para sociologia de tradição alemã até, né, o termo cultura é um termo que passou a distinguir, por exemplo, o pensamento crítico da Alemanha, por exemplo, da ideia de civilização, que é uma outra ideia importante que a gente tem discutido também nas aulas de sociologia, mas a cultura de massa é uma coisa que é até um pouco contraditória, né, de termos, né, cultura e massa. Por quê? Porque cultura, nesse sentido que eu falei, denota uma ideia de singularidade, né, de individualidade.
E é isso, e a Alemanha justamente ela se gabava de ser um país único, com uma tradição cultural única, né, com seus célebres pensadores, filósofos, escritores, Goethe e tantos outros, né? Agora, de massas é uma coisa que uniformiza, que torna tudo homogêneo. Então, é uma contradição de termos até. É interessante essa ideia. E essa ideia, né, essa construção, nós discutimos sobre cultura na aula passada, né? E nós falamos sobre cultura popular, cultura erudita, né? E falamos sobre cultura dentro dessas dimensões, né? Evocamos o Goethe quando ele fala, né, sobre a interpretação das culturas, sobre o entendimento da cultura como um texto, né, que nós precisamos nos inserir no contexto, né, das diferentes culturas para entendermos os significados compartilhados. Então, nós temos essa dimensão da cultura. Nós também temos a cultura como lentes, né? Eu uso óculos, aqui a Karen usa óculos também. Então, a Ruth Benedict, né, ela diz que a cultura são como lentes. Então, a cultura no Brasil, ela tem uma história, ela tem um conjunto de significados, de símbolos, de língua, de arte, né, de gastronomia, de maneiras de se relacionar, de interagir entre os grupos, que são diferentes, por exemplo, na cultura da Alemanha, que você acabou de dizer que a língua é uma das grandes diferenças, mas não acaba aí. Pois é, né? Então, eu até estava lendo o Anthony Giddens, que é outro importante sociólogo. Então, quer dizer, o sentido sociológico de cultura tem a ver com um certo modo de vida, com os costumes, com os hábitos. Isso seria, então, a cultura que distingue um povo do outro, por exemplo, né? Mas, justamente, essas teorias críticas, elas vêm mostrando esses processos que são de uniformização, né, da cultura, que são de globalização, que são de fazer com que uma cultura seja submetida a uma única ordem, a um único poder, a uma única lógica. E isso tem a ver, então, com a nossa discussão de cultura de massas, não é, Jennifer? É isso, e nós estamos, né, já faz tempo dentro da sociologia, na segunda série, né, trazendo esses elementos, porque a cultura, essa palavra, ela está na boca do jovem, ela está na boca da gente, ela está nas redes sociais, nas novelas, nos filmes. Cultura é tudo aquilo que reveste a vida humana, e eu gosto também de pensar a cultura como toda a produção humana, né? Os seres humanos, diferente dos animais, né, têm essa capacidade de transformar a natureza, né, de transformar o seu meio ambiente, e principalmente de acumular esses conhecimentos produzidos no convívio social, né? Então, quando nós acumulamos o conhecimento e nós transmitimos esse conhecimento de geração para geração através do processo de socialização, nós nos diferenciamos profundamente dos outros animais não humanos, porque enquanto os animais, né, cachorro, gato, passarinho, eles transmitem os seus conhecimentos e sua forma de conviver junto através, né, de princípios genéticos, os seres humanos aprendem. Nós construímos, né, nós transformamos, né, nós aprendemos as técnicas do fogo, aprendemos a técnica da roda, viramos seres sedentários, deixamos de ser nômades, caçando, coletando, e nos estabelecemos e construímos uma vida juntos e identificamos na agricultura uma forma de sobrevivência, no acúmulo, né, da produção humana também. Nós produzimos a revolução industrial, a revolução tecnológica, a globalização, e tudo isso não se perde quando uma geração morre. Ele é transmitido porque a cultura humana ela permite não só a construção desses conhecimentos, a transmissão desses conhecimentos são fundamentais. Então, como o Thiago colocou, né, nós temos nesse modo de ser, nesses valores, nessas crenças, nesses costumes, nessa ação, aquilo que nós identificamos como cultura. Mas essa cultura, associada à cultura de massa, ela permite com que a gente entenda a singularidade de um povo. O povo brasileiro tem uma cultura, tem um modo de ser, de viver, de agir. O povo alemão tem uma cultura, né, tem uma língua, tem uma história, tem diferentes filósofos, e isso se reproduz para vários outros lugares, inclusive dentro do Brasil, nas diferentes regiões. Agora, essa cultura singular, ela também está associada à capacidade humana, né, de produzir conhecimento, de transmitir conhecimento e de se adaptar às diferentes realidades. Olha, em relação a isso que você acabou de dizer, Jennifer, eu acho que é importante destacar também, nessa crítica da cultura, que é o que a gente está fazendo, e da cultura de massas também, o fato de que existe estabelecida na nossa disciplina uma dicotomia entre cultura e natureza, sendo que essa própria separação ela é muito questionada pelos próprios pesquisadores críticos
da cultura, né? Então, por exemplo, um dos problemas detectados pela filosofia e sociologia já há alguns séculos é, por exemplo, a separação corpo e alma, né? Sendo que o corpo denota a natureza e a alma, o espírito, a cultura. Então, dentro dessa crítica da cultura, a gente pode problematizar também essa separação e quais as consequências dessa separação total, que também implica a nossa negação, a negação da nossa porção natural também, né? É esse aspecto, né, dos sermos biológicos, né, termos aí uma série de funções, né, biológicas e esse ser social. Né? Por isso que vai aparecer para vocês na tela, né, essa dimensão desse ser social dentro dessa construção que nós estamos fazendo nessa aula. Então, os conceitos básicos, né, que nós precisamos ter em mente para o melhor entendimento desse conceito de cultura de massa é o seguinte: as ações humanas são inteiramente interpretadas pela cultura, que produz, gente, padrões no Brasil, na Alemanha, na Inglaterra, na Bolívia, no Peru, em diferentes espaços, em diferentes áreas da vida. Todas as pessoas passam por vários processos. A socialização, que é o aprendizado desses padrões, desses códigos, dessas normas, como a língua, como as músicas, como a gastronomia, como os valores, em diferentes grupos sociais. A família, a escola, os amigos, né, as relações dentro do trabalho, as diferentes interações, a comunicação, reciprocidade, conflito. Então, as culturas, elas são perpassadas, repassadas pelas gerações seguintes, como nós colocamos, né? E nós internalizamos e transmitimos esses conhecimentos ao longo, né, da nossa vida. Então, um outro elemento fundamental para entendermos essa questão da cultura, que está assim, é a pele que reveste a humanidade, né? Tudo que vocês olham é cultura, né? As roupas que vocês estão vestindo, o sapato que vocês estão vestindo, essas telas que vocês estão utilizando, a língua que vocês estão falando. Vejam, tudo dentro das nossas relações, o que os seus olhos tocam e o que os seus pensamentos pensam, o que as palavras que vocês pronunciam é cultura. Todos os artefatos que vocês têm em mão e todas as formas de expressão da humanidade é cultura. E essa expressão, esse entendimento e principalmente da diversidade, como o Thiago colocou, dessa grande singularidade humana, é fundamental para a gente entender os desdobramentos dessa indústria cultural, dessa cultura de massa. E para entender isso, é também importante a gente entender a função dos meios de comunicação. E, Thiago, nós tivemos uma aula, né, na primeira série sobre a importância de entender a comunicação, aquilo que é produzir símbolos para tornar uma mensagem comum. Isso é maravilhoso, não é? Sim, totalmente. Então, essa também é a nossa grande distinção, né, dos outros animais, é a nossa produção de comunicação. E essa produção de comunicação, ela começa, né, com as pinturas rupestres, com todos os elementos que envolvem, né, as marcações, a passagem, a arqueologia da passagem do homem, né, pelo mundo há milhares, milhões de anos. Né? Esse processo é incrível. Mas também nós temos a oralidade, a maneira que nós nos comunicamos e produzimos língua. Né? Nós produzimos sons que permitem produzir significado. Nós temos a escrita. Né? E aí, a partir desses elementos, nós desenvolvemos tecnologias, né? Por exemplo, a carta, os livros, né, o rádio, a televisão, a internet. Então, veja, esses meios de comunicação, eles inserem os indivíduos dentro de um contexto, de um grupo da sociedade em que eles fazem parte. É fundamental entender como, quando a gente assiste uma novela, um jogo, um filme, como essa cultura está sendo transmitida e naturalizada no nosso cotidiano. Quando a gente vê um final feliz, esse final feliz, a produção do conceito de felicidade dentro dessa cultura, ela vai influenciar. Porque se eu assisto um filme ou um desenho que desde pequenininho é inserido para mim que a felicidade está relacionada ao consumo de produtos, isso vai estar internalizado e naturalizado. Qual é a função da sociologia? Situar historicamente, né, que o que nós consideramos felicidade e aquilo que nós consumimos são produtos da história. Então, Jennifer, eu queria até contar um negócio que é o seguinte, eu até falei da Alemanha, né? Não é porque eu estou falando assim, uma coisa de mostrar erudição nem nada, é porque realmente a Alemanha ela trouxe
um pensamento crítico dessa teoria crítica da Escola de Frankfurt. E esses pensadores da Escola de Frankfurt, eles propuseram uma diferenciação que eu considero fundamental para a gente entender esse assunto que a Jennifer está propondo, que é a seguinte: cultura de massas não é sinônimo de indústria cultural. E por que não, né? Por exemplo, você tem muitas culturas populares, é a cultura do povo. Então a cultura de massas, ela poderia ser entendida da seguinte forma: de uma cultura do povo para o povo. Mas a indústria cultural não é uma cultura do povo para o povo. É uma cultura que é alheia à população, aos setores populares da sociedade, e que ela é imposta a partir de um poder, né, um poder que tem a ver com grandes setores da economia, né, muito poderosos, e que eles impõem, a partir da sua estrutura, a partir da sua organização, um determinado tipo de cultura. E daí sim é que a gente fala de indústria cultural. Perfeito, Thiago. Olha só, nós temos aqui na tela para vocês um pouco assim um diagramazinho básico, né, que vai ilustrar um pouco do que o Thiago acabou de apontar. Nós começamos falando sobre a cultura como um grande processo de produção da humanidade, envolve toda a produção humana. Aí o Thiago nós trouxemos, né, sobre como as mudanças, as transformações nas tecnologias, na produção tecnológica, transforma também a vida em sociedade. Vai aparecer aí na tela para vocês. Então, a revolução industrial, o modo de produção das mercadorias, produzir uma transformação nas sociedades. Quando o Thiago aponta aí esse elemento seguinte da cultura de massa, que está associado à produção em massa e ao consumo de massa, o que está sendo dito? Se a gente entende que a cultura ela é diversa, existe a cultura popular, que é uma cultura produzida do povo para o povo. Existe uma dimensão, né, Thiago, da cultura erudita, que é a cultura da burguesia, né, que aí existe uma hierarquia, uma ideia de superioridade na produção, né, intelectual, artística, né, que também é apropriada pela cultura de massa, porque a cultura de massa é quando a arte, a cultura, ela é apropriada e transformada em mercadoria, tendo em vista o lucro. Sim. E daí eu penso também num outro autor que é muito importante da sociologia, que é o Pierre Bourdieu. Ele fala de 3 campos culturais, mas ele não fala exatamente de campo cultural. Por exemplo, ele fala da arte, né? Então tem o campo da arte pela arte, que são daquelas pessoas que estão contrariamente às ordens, né, do capital, mas que ao mesmo tempo tem uma certa relação ambígua, né, com o capital, porque essas pessoas têm condições de fazer arte. Tem o campo de uma cultura burguesa, que é uma cultura, enfim, que é assimilada pela burguesia, e existe uma cultura que é aquela cultura que visa também lucrar a partir da venda para as massas dos seus produtos, das suas mercadorias culturais, que também é uma outra expressão bastante problemática, mercadoria cultural, né? E esse é um ponto. O que nós estamos falando? Será que o professor Thiago e a professora Jennifer, eles estão dizendo para a gente não consumir? Não. Os seres humanos, para sobreviverem, eles precisam se alimentar, precisam se vestir, precisam morar em determinados lugares, né, para passar pelas intempéries do tempo. Então, o consumo, ele faz parte, não dos animais não humanos, mas nós também. Agora, o consumo dentro da sociedade capitalista, né, ele ganha uma outra proporção. Né? Principalmente porque dentro do capitalismo a sociedade é dividida em classes, entre aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que possuem apenas a sua força de trabalho para sobreviverem. Mas professora, mas o que isso significa? Significa que com a Revolução Industrial, com a divisão de classes no capitalismo, é necessário que os indivíduos, né, os trabalhadores, eles vendam o seu tempo, a sua força de trabalho. E quando a gente vende o nosso tempo, alguém está lucrando. E o que nós ganhamos é só o suficiente para sobrevivermos. E nós consumimos. E para que esse consumo ele seja um consumo alienado, que o indivíduo ele não se veja como seres transformadores, não se veja como indivíduos que transformam a natureza, transformam a si e transformam a sociedade em que vivem, é necessário um processo ideológico. Né? E o Gramsci tem uma frase, né, Thiago, que eu gosto muito, que ele diz assim: se existem mais trabalhadores do que
burgueses, proprietários, por que os trabalhadores não se unem para produzir uma transformação? Né? Você também já deve ter escutado. Nós não nos unimos para produzir uma transformação porque nós estamos amplamente inseridos dentro de um projeto, né? E esse projeto ele precisa ser compreendido, né, para que a gente entenda o lugar da Revolução Industrial, o lugar da cultura de massa, do consumo de massa, da produção de massa. Nós falamos sobre Revolução Industrial, sobre cultura de massa, que é a apropriação, né, dos objetos artísticos e culturais para a produção de lucro, e a produção de massa também, não é, Thiago? O taylorismo, o fordismo, o toyotismo, que são maneiras de gerenciamentos da produção, tendo em vista a produção de mais lucro. Pois é, e daí você me trouxe aqui uma coisa que era super importante de pensar também a respeito dessa produção de mercadorias para as massas, que é a seguinte, né? Então, por exemplo, nós temos a produção de bens úteis, como, por exemplo, alimentos, etc. E essa produção é uma produção industrial, em larga escala, é uma produção para as massas. Quando a gente fala, por exemplo, de indústria cultural, a gente está pensando em outros bens de consumo que, na verdade, não são mercadorias. É, por exemplo, a música, é, por exemplo, o livro, é, por exemplo, o que a gente assiste na TV, a arte em geral, isso a gente consome também, só que esse consumo ele tem um caráter completamente diferente desse consumo de alimentos, por exemplo, né? Então é importante a gente pensar nessa diferença e pensar também que, por exemplo, existe uma certa estratégia implícita na indústria cultural que é de fazer com que esses produtos que não são mercadorias, na verdade, que são novelas, cinema e tantas outras coisas, que essas coisas elas passem a servir também como um modo de nos conformar um certo padrão de consumo. Então a gente se predispõe a consumir determinados alimentos, determinados produtos que estão nas prateleiras das lojas por causa dos filmes que assistimos, das propagandas que nós observamos e etc. Olha isso que nós colocamos aqui nesse slide, que ilustra um pouco dessa reflexão. Então, a transformação de um indivíduo, né, em consumidor encontra ressonância nos papéis dos diferentes mídias e veículos de comunicação, como o Thiago acabou de colocar. TV, rádio, shows, música, teatro, cinema, novelas, filmes. Todos esses sistemas de comunicação, ele está produzindo um ideal de vida. Então, o consumidor acredita que está escolhendo um produto, quando, na verdade, ele já foi escolhido pelo sistema capitalista. Então, só para reforçar aqui alguns elementos, veja o tanto de elementos que nós consumimos. Esses elementos, eles possuem marca. E essas marcas, elas são apresentadas como um lugar de distinção, de felicidade, de experiência indispensável para o indivíduo dentro da sociedade que produz a indústria cultural e a cultura de massa. Né, Thiago? Perfeito, Jennifer. Legal, gostei. Eu quero ver mais. Então, né, quando nós estamos aqui discutindo essas questões e apontando principalmente o que é a cultura de massa, quais são as características da cultura de massa, vai aparecer aqui para vocês, né? Nós estamos construindo a partir da ideia de cultura, de indústria cultural, o princípio da cultura de massa. Então, essa cultura de massa é a resposta do uso de tecnologias na área cultural. Não é produzido pelas massas, mas para as massas, para ser consumido em massa. Então, existe um processo de padronização, reprodução e repetição, né, das novelas, do cinema, da música, dos produtos de maneira geral e também os produtos artísticos. Essa transformação de obras culturais em mercadoria para o consumo, né? A produção de objetos de desejo através dos meios de comunicação, a ideia de felicidade e bem-estar relacionada ao consumo. Então, ao analisarmos, né, todos esses elementos da cultura de massa, nós temos a capacidade de formarmos aquilo que eu e o Thiago falamos bem no início da aula, que é a capacidade de desenvolvermos um olhar crítico. E nós podemos olhar para aquilo que nós consumimos, para a sociedade que nós vivemos, para a cultura, entendendo aquilo que nós escolhemos e não que nós somos obrigados a consumir. Não é isso, Thiago? É isso. Daí eu vou só fazer um desafio, né? Vamos dizer assim. Vocês, estudantes, professores que estão assistindo, pensem aí, aquilo que você consome na televisão,
cada detalhe, cada característica daquilo que você consome, aquilo não foi feito assim ao acaso. Tem toda uma engenharia, uma construção por trás que influencia você ter determinados desejos, né? A gente não vai ter tempo de falar disso aqui, mas é algo que ficou faltando, que eu acho que é muito legal a gente pensar também que não é assim por acaso. Existe sim uma certa lógica que faz a gente consumir essas coisas todas. E essa aula é para fazer uma provocação e um convite a pensarmos sociologicamente. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Jennifer. Você é fera. Obrigada, colegas aí, nossos queridos alunos. Avaliem a nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau. Falou.